Estamos apresentando Em Cima do Fato. Vamos agora com as informações da cidade de Goiuerê e região com o repórter Paulo Marcos. Independência, Ferro e Aço e as informações da região de Goiuerê. Um caminhoneiro de Goiuerê estava deixando o porto de Paranaguá com destino a Curitiba com um caminhão carregado de adubo quando percebeu a presença de alguns indivíduos estranhos na traseira do caminhão. O condutor do caminhão, contudo, somente parou o veículo cerca de 3 quilômetros adiante, quando chegou a um posto de combustível. Já no posto, o caminhoneiro percebeu que os indivíduos tinham aberto a tampa do caminhão e cortado um bag de adubo, sendo derramado aproximadamente 2 toneladas. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Goiuerê pelo representante da empresa proprietária do caminhão, que é aqui da cidade de Goiuerê. E uma motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha foi furtada no início da madrugada da quarta-feira, quando estava estacionada na frente de uma residência na rua São Mateus do Sul, na região central de Goiuerê. O dono da motocicleta contou que estacionou o veículo na porta da residência pouco depois das 0 hora da terça-feira e quando retornou por volta da 1 hora da manhã, percebeu que a moto tinha sido furtada. A motocicleta estava sem as chaves e com o guidão travado quando foi levada pelo ladrão. Nas imediações do local não há câmeras de segurança. A equipe da Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas não conseguiu localizar a motocicleta furtada aqui de Goiuerê. E faleceu na tarde da quarta-feira, dia 13, na Santa Casa de Campo Mourão, Roberto Frois, que foi diagnosticado com Covid-19 e estava há mais de 2 semanas na UTI. Esta foi a 15ª morte por coronavírus de pessoas residentes em Goiuerê. Roberto Frois é bastante conhecido em Goiuerê, onde reside há muito tempo e cultivou grande círculo de relacionamento. Conforme informações de familiares, o corpo será encaminhado direto para Cambé, não havendo velório por causa do protocolo de coronavírus. Roberto Frois foi internado na UTI da Santa Casa de Campo Mourão na véspera do Natal, depois de ser diagnosticado com coronavírus e ter seu quadro complicado. Ele não resistiu à doença e acabou falecendo. Em Cima do Fato, as notícias da 3ª Companhia da Polícia Militar. Na Rua das Dálias, ontem no Jardim Panorama aconteceu furto de veículo. No local, o solicitante passou a relatar que seu pai deixou aí o seu veículo, o Paraty de placas e também cor prata, e estava estacionado em via pública em frente a uma residência e que logo após entrar na residência ouviu um barulho de partida no automóvel e se movimentando. E ele acabou saindo atrás do veículo, mas percebeu que já estava sendo furtado o seu veículo. O autor dos fatos seguiu rumo ao Jardim Progresso. Informou ainda que a vítima havia deixado as chaves na ignição e também os documentos pessoais e do veículo. Boletim de ocorrência foi confeccionado, tudo entregue na Delegacia de Polícia de Assis Chateaubriand. E ontem, por volta da 00:30, no Engenheiro Azauri, solicitante passou a relatar que estava no interior da sua residência quando ouviu barulho na parte externa da casa. Ao verificar o que estava acontecendo, percebeu que a sua carretinha, um reboque de cor cinza de madeira, também foi furtada. Teve ainda questão de injúria registrada em Assis Chateaubriand, ontem 10h53, na rua Apucarana. Solicitante relatou que houve uma discussão entre ela e o vizinho e que o vizinho teria lhe proferido palavras de baixo calão. A discussão ocorreu porque o vizinho estaria incomodado com os cachorros. Como não houve interesse de representação, ambas as partes foram orientadas e o boletim de ocorrência foi confeccionado. Ontem, 14 horas, furto de um veículo. Vítima informou que estava na sua residência por volta das 13h30. Acabou sendo informado pela sua genitora que alguém teria entrado em sua residência e teria levado o seu veículo Agile e também 2 celulares, sendo um Xiaomi e um Samsung J5. Mais tarde, como já informou até o repórter Genésio Roiker, a equipe militar da Polícia Militar acabou então recuperando esse veículo na cidade de Nova Aurora e prendeu 2 elementos.
Teve mais problemas aqui em Assis Chateaubriand, na Rua dos Crisântemos, no Jardim Panorama, furto. Solicitante relatou que deixou a residência no dia 12 pela manhã e que teria retornado ontem por volta das 17h40, quando viu que a porta estava arrombada, as portas dos fundos, e também já notou quando entrou na casa que a TV da sala tinha sido furtada. Também foi levado aí cerca de R$200 em notas diversas. Em Jesuítas, teve ameaça e disparo de arma de fogo por volta das 3h30 da manhã. Um senhor relatou que é morador em Carajá, distrito do Carajá, em Jesuítas. Quando saía para trabalhar, uma pessoa, filho de um morador também do mesmo local, lá no mesmo terreno, mas em casa diferente, estaria lhe seguindo num ônibus que ele ia trabalhar, estando esse de motocicleta, e realizou um disparo para cima, enquanto que o mesmo pedia para que o senhor descesse do ônibus para acertos de conta. Perguntado o que houve essa desavença entre os mesmos, ele disse que anteriormente, ao chegar em casa, o rapaz havia brigado com a sua filha. E depois, então, houve esse problema de ameaça. Boletim de ocorrência foi confeccionado. Também teve ameaça por volta das 13h40. Compareceu o destacamento da Polícia Militar no senhor em Jesuítas, o qual passou a relatar que foi vítima de ameaças por desentendimento comercial. E ainda em Jesuítas teve furto simples em uma propriedade rural. São as informações da terceira companhia com sede em Assis Chateaubriand. Com as informações agora da cidade de Palotina, no oferecimento do Super Estela em Jesuítas e Formosa do Oeste, breve em Assis Chateaubriand, repórter Eduardo J. Val. Situação de drogas para consumo pessoal, patrulhamento pela Rua Pioneiro em Palotina, nas proximidades do estabelecimento comercial, local este com diversas denúncias de tráfico de drogas. A Polícia Militar de Palotina avistou um indivíduo entrando em um veículo SPIN. Neste momento, a equipe deu voz de abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em revista veicular, foi encontrada uma pequena porção de substância análoga à maconha, a qual estava parcialmente esfarelada, pesando apenas 3 gramas. Questionado, o mesmo informou que é usuário e que teria pego a droga no dia anterior com um amigo. Diante da situação, a droga apreendida e ambos encaminhados para a confecção do termo circunstanciado para as devidas providências. Situação esta registrada aqui em Palotina. Nós já divulgamos várias vezes aqui, mas sempre é importante voltar a esse assunto. Cuidado com os golpes que são aplicados pelas redes sociais, pela internet. O delegado da 48ª Delegacia de Polícia em Assis Chateaubriand, Dr. André Mendes, tem mais informações a respeito desta situação e dá orientações a toda a população. Na ocasião da pandemia, houve um aumento naqueles crimes praticados via internet, como golpes, das mais diversas modalidades. Então a gente tem que trabalhar bastante com a prevenção. Eu aproveito o espaço para orientar as pessoas a desconfiarem, a realizar compras pela internet, ao ver ofertas muito tentadoras, que ali pode estar embutido um golpe que vai trazer um grande prejuízo, um grande desgosto para a vítima. A gente tem diversas modalidades de golpes que tem acontecido, desde aquele golpe do bilhete que acontece, até golpes mais arrojados, principalmente golpes com falsos leilões. Um outro golpe muito comum da donzela, chamado golpe da donzela, em que pessoas geralmente de mais idade são seduzidas pelo golpista e acreditam estar falando com uma mulher, e dali acaba mandando fotos de teor íntimo para esse golpista, e depois são extorquidas. Então a nossa orientação é que tenham cuidado ao utilizar redes sociais, tenham cuidados com ofertas de leilões ou veículos anunciados a baixos preços, pois o estelionato é um crime bem difícil de ser combatido. Depois que os valores foram transferidos para as contas dos golpistas, fica muito difícil ser rastreado e quase impossível de ser recuperado. Infelizmente, temos essa ocorrência. Então, o importante é a consciência, é a informação, para que se evitem esses desgostos
advindos de cair nesses golpes tão comuns.